E eu te convido a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 18. Abra a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu te convido a lermos juntos dois versículos, versículo 18 e posterior a esse o 30. A igreja do Senhor que encontrou, diga graças a Deus. Então, disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nós estamos reunidos e congregados como igreja do Senhor nesta noite. E o propósito que temos é de exaltar e engrandecer ao nome do Senhor. E ainda, Deus, sermos instruídos pela inerrante palavra do Senhor. A imutável palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus, nós pedimos ao Senhor que fale conosco através dela. E o Teu Espírito Santo esteja, Deus, nos instruindo. Meu Deus, a como nos procedermos enquanto igreja do Senhor. A como nos procedermos, Deus, enquanto luz do mundo e sal da terra. Sê conosco, Deus. Nós pedimos a instrução do Teu Espírito Santo, que Ele fique à vontade em meio à sua noiva, para, Deus, nos ataviar. Fale conosco. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Repita comigo: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler vai nos falar de um desafio entre um homem de Deus, servo e profeta, contra 450 homens, servos e profetas de um Deus pagão chamado Baal. Esse confronto se deu nos dias de Acabe. Acabe foi rei e reinou em Israel por aproximadamente 22 anos. E o seu reinado ia de mal a pior, sendo ele nomeado até então como o pior rei a governar sobre Israel. A sua ruína e degradação moral teve início ao se casar com Jezabel, uma mulher que não temia e não servia ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e ainda era uma forte partidária ao culto ao Deus pagão Baal. E Jezabel faz agora com que o seu marido e rei de Israel edificasse altares a Baal dentro dos territórios de Israel. E todos nós sabemos que quando um líder, ele decide abandonar a sua fé, ele traz consigo uma grande multidão. A palavra do Senhor vai nos dizer que quase todos os israelitas agora se dobram diante de Baal.
É difícil nós entendermos e compreendermos como uma nação falar pelos seus pais na fé, pelos seus antepassados, uma nação que viveu e ouviu os prodígios do Senhor sobre si, pois nunca se ouviu falar de uma nação aonde Deus usasse o seu braço forte, usasse elementos da natureza, usasse seres espirituais em favor da nação como a nação de Israel. É difícil nós compreendermos como aquele povo que era chamado de Igreja do Senhor do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, abandonar os mandamentos do Senhor. É difícil nós compreendermos, mas esta era de fato a situação daquela nação. E o pior, estamos vivendo dias como dias de Acabe. Dias aonde a degradação moral se instalou. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo de número 1, ele vai dizer que nos últimos dias haveria uma grande apostasia na igreja, que muitos se apostatarão da fé. Que muitos se apostatarão da fé. E quando ele menciona grande apostasia, ele está dizendo... Obrigado. Quando ele menciona grande apostasia, ele está dizendo que seria algo de expressiva proporção, algo grande, perceptível, notório aos olhos da igreja. Apostasia significa afastar-se ou distanciar-se do Senhor. E este afastamento está para o cristão e não para o ímpio, porque o ímpio nunca esteve perto. O ímpio nunca esteve próximo do Senhor. Então, esse distanciamento, ele está para o pecador de dentro, e não para o pecador de fora. É vergonhoso o que algumas pessoas que se intitulam líderes, ou até mesmo cristãos, estão fazendo com o Evangelho. Pois nunca se viu um tempo aonde se vê tanto misticismo, heresias e mentiras em muitas igrejas denominadas evangélicas. Estamos vivendo dias de uma crise de caráter. Pastores, líderes, ovelhas, negociando e barganhando a fé por propósitos pessoais, com interesses de adquirirem cargos ou posições eclesiásticas, na chamada política eclesiástica, erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 9, versículo 38, que o Senhor da seara é aquele que envia ceifeiros para a sua seara. Em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja, ele diz: e Cristo designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Em Atos dos Apóstolos, o historiador Lucas vai escrever no capítulo 13, o versículo 2, dizendo: e disse o Espírito Santo, separai para mim Paulo e Barnabé,
para a obra que eu lhes tenho chamado. Ministério não é opção, muito menos profissão. Ministério é vocação, chamado de Deus para a vida do homem ou de uma mulher, em favor da igreja. Porque quando Deus chama, não tem homem na terra e nem demônio no inferno que impeça o chamado de Deus na vida do ser humano. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que operando Deus, quem impedirá? Precisamos entender que, mesmo tendo um chamado, há o tempo do Senhor que se chama Kairos e o tempo do homem que se chama Cromos. E os tempos são distintos. E se queremos viver dentro da vontade do Senhor, precisamos caminhar com a nossa vida na sua vontade. Estamos vivendo dias difíceis, a igreja do Senhor na terra. Os valores estão invertidos. Aquilo que se dizia que era e é certo, estão dizendo que agora é errado. Aquilo que era e é errado, estão dizendo que agora é certo. Não se pode mais mencionar a verdade, porque quando alguém menciona a verdade, ele cria inimigos, porque a verdade confronta, e o confronto dói. Mas como cristãos, é melhor irmos para o céu com coração sincero, dizendo a verdade, do que perdermos a salvação com coração cheio de falsidade, mencionando a mentira ou omitindo a verdade. Infelizmente, muitas igrejas envolvidas na política, é bem verdade que Deus, na sua multissabedoria, decide levantar 4 pilares na terra para que o mundo fosse regido. Vamos chamar o primeiro pilar de poder judiciário, para que houvesse justiça entre os homens. Vamos chamar o segundo pilar de organizações militares, para que haja ordem e decência entre os homens. Vamos chamar o terceiro pilar de igreja do Senhor, para que Deus haja em meio e através do homem. E vamos chamar o quarto pilar de política, para que haja distribuição dos recursos de uma forma igualitária. Infelizmente, os 3 primeiros estão corrompidos pelo erro, porque aonde tem homem, onde tem ser humano, há falhas. Agora, o 4º pilar, ele está esmiuçado pela corrupção do sistema. E eu nunca li na Bíblia Deus entregando eleitores para pastores. Deus entregou para pastores, foi ovelhas, foi rebanho. Eu nunca li na palavra de Deus Paulo, Pedro, João, Tiago assumindo uma tribuna para falar de promessas de campanha. Mas já vi por diversas vezes eles aproveitando a oportunidade para falarem das promessas de vida eterna que Cristo trouxe para o pecador que se arrepende. Se nós formos ler na 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele está instruindo o jovem pastor Timóteo, ele diz: ninguém que milita se embarace com coisas dessa terra, a fim de agradar aquele que o arregimentou ou o alistou para a guerra. Não há evangelho alternativo, ou alinhamos a nossa vontade com a vontade soberana de Deus, ou não estaremos
aptos para sermos arrebatados como igreja do Senhor. A salvação não é de graça. Estão dizendo que a salvação é de graça. A salvação é pela graça. Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Mas ela custou um preço. Qual é este preço? O sangue de Jesus na cruz do Calvário. Em Apocalipse 5, 9 e 10, o apóstolo João está dizendo: digno és de tomar o livro e desatar os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todo aquele que procede de povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, que reinarão sobre a terra. A nossa salvação custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso ela deve ser inegociável. Princípios da palavra de Deus devem ser inegociáveis. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele menciona: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E nós cristãos temos um livro de regras de fé e de prática, que se chama Palavra do Senhor. O que me alegra é que, se nos dias de Acabe, Deus separou 7.000 que não se dobraram diante de Baal, há também aqueles que não abrem mão da vontade do Senhor ser vivida na sua vida dia após dia. Amém? Então Elias não compactua com as atitudes do rei. E num certo dia, rei e profeta se encontram. E o rei, percebendo que Elias estava ali, o acusou de ser o perturbador de Israel. E Elias, de imediato, diz para o rei que ele e a casa de seu pai é quem de fato é o perturbador de Israel, por terem eles abandonados os mandamentos do Senhor. E Elias aproveita a oportunidade do encontro e faz um desafio ao rei para que ele reunisse no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e ainda toda a nação de Israel. Então lá em cima, no alto do Monte Carmelo, numa região proeminente de montanhas, no terreno do inimigo, pois a história vai dizer que ali os cananeus haviam construído santuários para suas divindades pagãs. Mas ali era um local propício para uma confrontação, para, de fato, mostrar a superioridade do Deus de Israel. Então, lá em cima, diante dos 450 profetas de Baal, e ainda diante de uma nação dividida entre dois pensamentos, a quem servir, ou a Deus ou a Baal, Elias lança o desafio dizendo: dei-nos 2 novilhos, escolhei para vós um, dividindo-os em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe colocais fogo. Eu dividirei o outro novilho, porei sobre a lenha e também não colocarei fogo. E invocareis o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é Deus em Israel. Passado todos os preparativos dentro da instrução de Elias, os 450 profetas iniciam o seu culto pagão, iniciam o seu ritual satânico. Eles começam a invocar Baal, começam a se dilacerar, e Baal não responde,
porque Baal não tem poder. Só o Deus verdadeiro tem poder no céu e na terra. E a palavra Baal, as letras, a letra B significa Beuzebu, a letra A significa Será, a outra letra A significa Astarote, e o L significa Leviatã. São entidades demoníacas personificadas em ídolos pagãos. Então Baal não responderia por fogo. Então, passando a oportunidade, Elias assume agora a oportunidade. E então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo se achegou a Elias. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias e o povo sabiam que se o altar não fosse edificado ou restaurado da forma que Deus determina, de maneira alguma o Senhor receberia aquele holocausto sacrificial. De maneira Deus receberia aquele culto. Então, primeiro ele restaura o altar do Senhor, para só então oferecer culto a Deus. O altar que temos hoje não é mais aquele altar construído por mãos de homens, o altar de pedra. O altar que temos hoje é aquele que Cristo construiu com a sua vida expiatória na cruz do Calvário. O altar que temos hoje é o nosso coração. É o lugar onde nós expressamos a Deus adoração. É o lugar onde nós expressamos a Deus louvores. Onde nós manifestamos ao Senhor que Ele é digno de ser exaltado e engrandecido. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como vai teu altar? Como vai o teu coração? Porque o pecado, a falta de perdão, a falta de comunhão, as brigas, as iniquidades, tudo isso fazem com que o nosso altar não esteja preparado para que a glória do Senhor seja manifesta. Porque quando Cristo nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino do seu amor, Ele agora começa a mudar o nosso caráter. Ele agora começa a mudar o nosso conceito de vida. E o propósito do Senhor para nós é que nós venhamos ser transformados de glória em glórias, a imagem do Filho de Deus, e sermos cartas vivas do Senhor, para anunciarmos que Cristo vive, reina e voltará, para dizermos que Ele veio para desfazer as obras de Satanás, e que Ele vai voltar um dia para arrebatar a igreja do Senhor. É necessário estarmos com o nosso altar restaurado. E o primeiro passo é entendermos que precisamos de restaurar o nosso altar. Elias, que era o maior exemplo naquela época de homem de Deus na terra, a referência, ele entendeu que era necessário restaurar o altar. Primeiro passo é entendermos. Pedimos a Deus que nos perdoe das nossas iniquidades e que Ele derrame a graça e a misericórdia sobre a nossa vida. Porque arrependimento é mudança de conduta. É o entender que aquilo que eu fazia estava errado e agora eu não quero fazer mais. E após o altar ser restaurado, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele faz uma oração, dizendo: Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, fique hoje sabido que só Tu é Deus em Israel.
E imediatamente caiu o fogo do céu e consumiu aquele holocausto sacrificial, consumiu a lenha, a pedra, as águas que estavam nos regos. E o povo pôde ver a glória do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, Deus é aquele que não nos desampara. Quando nós estamos na posição de adoradores com o nosso altar restaurado, Deus não abandonou Elias num contexto onde só ele se levanta para se opor aos pensamentos errados do rei. Antes, o honrou diante de toda a nação de Israel. De igual modo, o Senhor é aquele que te honra. De igual modo, o Senhor é aquele que te dá vitória quando você se coloca na posição de louvar e glorificar e obedecer ao Senhor. Amém? Que Deus permaneça.